Olá, Igreja Evangélica da Paz, Deus abençoe a sua vida, minha irmã e meu irmão. Estamos aqui mais um domingo reunidos na presença de Deus sobre uma verdade que é esta: quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está presente. E é por isso que nós temos esta convicção de que nós estamos reunidos com Cristo neste dia maravilhoso e nós vamos exaltá-lo. Amém? Vamos lá, feche seus olhos no seu lugar, vamos consagrar este encontro ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te louvar por estarmos aqui hoje, te agradecer porque apesar de todas as circunstâncias, o Senhor permanece assentado em teu trono e nós te louvamos por isso. Te agradecemos porque as nossas vidas estão em tuas mãos e este domingo nós escolhemos te louvar, nós escolhemos te buscar e ouvir a tua voz, tudo por tua graça e misericórdia. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá, diga a pessoa que está aí perto de você, Deus abençoe a sua vida, vamos juntos louvar ao nosso Deus. Amém. Com alegria, ao doador de toda bênção, ao gracioso Rei dos Reis, que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou, me deu a sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, me deu a sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor,
a minha cruz levou, me deu a sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim, pelo que fez por mim. Glória a Deus! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. E Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ah, meus irmãos, nós estamos vivendo tantas coisas que por muitas vezes nós precisamos parar um pouco e elevar os nossos olhos para o céu, na certeza de que Ele está lá a nos olhar. Vieste à terra habitar, para todos revelar. Deus conosco, Deus conosco, Emmanuel, nós vamos te adorar. Teu nome é refúgio e fortaleza, teu nome é alegria na tristeza, teu nome que toda a terra reconheça, que sobre todo nome está teu nome. Ele é o nosso socorro. E nós hoje podemos dizer a Ele: Senhor, ajuda-nos, porque nós estamos precisando. Amém? Vamos lá, queridos. Ouça as nossas orações, encha os nossos corações. Vamos lá, diga: ajuda-nos a caminhar e a te glorificar. Teu nome é refúgio e fortaleza, teu nome é alegria na tristeza, teu nome que toda a terra reconheça, que sobre todo nome está teu nome. Ah, Senhor, nós reconhecemos que o teu nome é aquele que está acima de todo nome. Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da paz. Teu nome é refúgio e fortaleza, teu nome é alegria na tristeza, teu nome que toda a terra reconheça, que sobre todo nome. Vamos lá, levante as suas mãos e diga: teu nome é refúgio e fortaleza, teu nome é alegria na tristeza, teu nome que toda a terra reconheça, que sobre todo nome está teu nome. Ah, Senhor, nós nos lembramos hoje que Tu estás com cada um de nós. Vamos lá, igreja.
Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, nós vamos te adorar. Meus irmãos, não há nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada capaz de tirar as nossas vidas do controle de suas mãos. Creia que se você cantou, Senhor, ajuda-me a caminhar, Ele ouviu a tua e a minha oração e Ele há de nos ajudar. Amém, meus irmãos? Você pode no seu lugar dizer amém comigo? Amém, assim seja. Em nome de Jesus, fique nesta fé, fique nesta paz e nesta certeza em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. A paz, meu querido e minha querida, louvado seja Deus, por estarmos juntos mais um domingo para cultuarmos o Senhor. Eu quero pedir um pouco da sua atenção, porque eu tenho um comunicado a fazer, eu tenho algo a dizer a toda a membresia da Igreja Evangélica da Paz. Nós enviamos à nossa prefeitura, a prefeitura da nossa cidade, um comunicado onde nós explicamos uma decisão que a igreja tomou frente à situação que estamos vivendo. Nós nos colocamos à disposição do Plano Nacional de Vacinação, dispondo das nossas dependências, se forem úteis, para acrescentar aos locais que será, se Deus quiser, oferecida as vacinas contra o Covid-19. Então eu vou ler agora na íntegra a comunicação que fizemos com a nossa prefeitura. Então eu quero que você preste atenção, porque são palavras importantes para que você possa compreender e entender o teor da decisão e ao propósito dela, e também como nós, como igreja, nos colocamos dentro dessa realidade. Então, vamos lá. Ferraz de Vasconcelos, 18 de janeiro de 2021. Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde, nos últimos meses temos orado, acompanhado e aguardado as boas notícias acerca do desenvolvimento de uma vacina eficaz contra esse mal que tem acometido todo o mundo. Cientes de nossa responsabilidade como instituição religiosa cristã, presente em Ferraz de Vasconcelos desde 1986, estendemos nosso compromisso a toda a nossa comunidade de fé e também ao município, suspendendo nossas reuniões e cultos presenciais desde março de 2020. Cremos em um Deus que é não só capaz de transformar a realidade da humanidade, mas de oferecer a sua misericórdia para que possamos participar dessa transformação para o bem comum, fortalecendo assim a nossa confiança na ciência e pautando todas as nossas posições em momentos como esse, sob o conselho das autoridades competentes. Isso porque, como aos líderes religiosos foi dado o dom de conduzir a humanidade espiritualmente, aos acadêmicos e estudiosos das ciências foi dada a capacidade para realizar a manutenção da vida terrena, e somos gratos a Deus por isso. Portanto, conduzidos pela nossa história como comunidade e compelidos pelas ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo em dispormos daquilo que temos em amor e favor ao próximo, queremos colocar à disposição do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 o espaço de nossa igreja e suas dependências, localizado na Avenida Santos Dumont, número 300, no bairro Vila Maria Rosa.
Entretanto, ainda consequentes com a nossa história, mantemos a nossa posição de isenção partidária pela convicção imutável de que o nosso compromisso é primeiramente com Deus e posteriormente com o próximo, independente de sua raça, cor, credo, crença e decisões concernentes à sua esfera pessoal e privada. Cremos que muito em breve poderemos estar fisicamente próximos aos que choram as suas irreparáveis perdas, mas gratos por termos passado com a ajuda de Deus por mais esse desafio. Certos de sua atenção e da criteriosa análise de nossa oferta, despeço-me cordialmente. Pastor Joel Arcanjo da Silva, presidente da Igreja Evangélica da Paz. Amém? Então esse é o teor exato, completo da comunicação que nós já enviamos à Secretaria de Saúde da nossa cidade e esperamos, não é, que tenha a atenção deles e, se formos úteis, estamos aqui à disposição da nossa cidade. Eu quero aproveitar a oportunidade também, dizer que a nossa prefeitura enviou um comunicado oficial onde ela nos mostra que nossa cidade está recebendo 10 respiradores artificiais que vão se somar aos 28 já existentes. Então nós teremos 38 respiradores artificiais à disposição da nossa cidade. Significa que 38 pessoas que precisarem de respiração artificial ou por uma outra doença ou e principalmente pelo Covid-19, elas terão esse respaldo. Porém, a 39ª, a 40ª pessoa não terá, porque há esse limite. Eu entendo que, como você, que a nossa cidade faz o que está ao alcance de ser feito. Eu acredito que as instituições estão tentando fazer o que deve ser feito pelo bem de toda a população brasileira. Nossa região está com 82,2% de ocupação dos seus leitos de UTI. Então, a nossa situação é uma situação em que todos devem fazer a sua parte, a minha e a sua. A parte individual, que depois vai formar o coletivo, meu querido e minha querida, é que nós possamos colaborar para que essa maldita doença, ela não tenha tanta expansão como tem tido. Nosso papel é entender aquilo que nos tem sido dito e falado. Use máscara, use álcool gel, mantenha o distanciamento. Se não é possível para você manter um distanciamento por força de trabalho, por força de obrigações inadiáveis, conte com a bênção de Deus, conte com a nossa oração, porque Deus é fiel e vai nos guardar. Porém, para você que, assim como eu, tem a oportunidade de não precisar sair, de não precisar estar em lugares de aglomeração, seja de 3, 4, 5, 6 pessoas que não moram na sua casa, que não dividem o teto com você. Se você tem essa oportunidade, colabore. Faça com que, de alguma maneira, esse vírus encontre resistência através de atitudes conscientes nossas. Nós não queremos ser o 39º. Nós não queremos ser o 40º que vai chegar na frente de um hospital e não vai ter respirador. E os irmãos e irmãs sabem que essa é uma realidade muito possível frente a tudo que nós estamos vendo e assistindo. Por isso, uma palavra pastoral, uma palavra de amor. Cuide de si. Cuide de quem você ama. Cuide do próximo que você talvez nem conheça. Vamos ser conscientes, meus queridos.
porque é isso que Deus espera de nós. O nosso Deus é Deus de vida, Ele não é Deus de morte. Os filhos de Deus levam vida, não são transmissores de morte, não é verdade? Então nós estamos juntos nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos pedidos de oração e nós vamos orar. Essa é a parte do culto em que nós oramos. E até para, vou dizer para você, até para, infelizmente, reforçar a minha fala agora anterior, eu quero dizer que a maioria dos nossos pedidos são por pessoas, são por irmãos em Cristo Jesus que estão acometidos do Covid. Alguns internados, outros em casa. Mas como nós sabemos que nós precisamos muito da bênção de Deus sobre essa situação, nós vamos orar de todo o coração. Nós vamos orar pela Vivi e pelo Peterson. Os dois estão com a Covid-19. Os irmãos sabem que é um casal tão amado nosso, tão querido, e eles têm uma bebezinha de meses. Então é uma situação muito delicada. Vamos orar pela Vivi e pelo Peterson. Vamos orar pelo irmão Marival também, que também está contaminado com essa doença. E também nós vamos orar pela Kelly, que vem a ser cunhada do Marival, porque é irmã da Valdineia, a esposa do Marival. A Kelly teve Covid-19, ela deu à luz a um bebê de 8 meses. O bebê passou uma situação um pouco delicada, foi entubado, mas graças a Deus a notícia que nós temos é que já saiu da intubação. Então são casos muito, muito delicados e são casos que nós queremos colocar diante de Deus. Também a nossa irmã Suelen, esposa do Guilherme, minha nora, né? Pessoal do Retomada, atenção aí, ela está com 2 tios que moram fora do país também contaminados. Um está regular e um outro está em estado mais delicado. Vamos orar, meus queridos, vamos pedir a Deus que pela graça dele, ele alcance essas pessoas. Esses são os que sabemos, os que procuraram ajuda em oração. Mas sabemos que tantos outros podem estar doentes e talvez não tenham acesso. Talvez você conheça alguém, não importa, vamos orar. Vamos pedir que Deus nos visite, vamos pedir que Deus nos abençoe. Que tal orarmos pelo Brasil? Que tal trazermos os nossos irmãos, né, lá do Amazonas e de outros lugares, e às vezes lugares tão próximos a nós aqui que já estão vivendo dramas inimagináveis. Vamos orar, meus queridos. É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de buscar o socorro do alto. E eu tenho certeza que juntos, a Bíblia fala assim, olha, a oração do justo pode muito pelos efeitos que ela produz. Nós não somos grandes, nós não somos poderosos, nós não somos pessoas que exercem influência, mas nós oramos, nós somos filhos e filhas de Deus, e a Bíblia fala que a nossa oração, ela produz grandes resultados, amém, queridos, amém. Vamos orar, junte-se a mim nessa hora, vamos fazer valer o nosso papel de igreja. Uma igreja precisa servir, uma igreja precisa ser luz, principalmente em meio às dificuldades, aos dilemas, aos dramas humanos. É a nossa oportunidade. Vamos orar de todo o nosso coração, vamos fazer o nosso papel, vamos colaborar com o bem, não é? Porque Deus é Deus de bondade e de justiça e tudo isso agrada a Ele. Deus tem bênção para o Brasil, meus queridos. O Senhor tem graça. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Senhor, nós estamos aqui neste domingo gratos pela tua bendita presença, bendita misericórdia. Se nós estamos de pé pela tua graça, Senhor, nós reconhecemos isso e nós te agradecemos e nós nos unimos em oração agora. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor visite, Deus, as pessoas que precisam hoje da tua bênção. Nós queremos continuar a orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão em tratamento médico da nossa igreja, do nosso rebanho, Senhor. Nós queremos clamar
orar, Pai, pela Aimee, pelo Bernardo, nós continuamos intercedendo por cada um deles. Agora, Deus, nós queremos trazer na Tua presença a vida da Vivian, a vida do Peterson, Senhor, do Marival, da Kelly, dos irmãos da Suelen, Senhor, do Cícero, do Fabiano. Deus, são pessoas que precisam da Tua graça, porque estão enfrentando essa doença, esse mal. Senhor, toma na mão de cada um, abençoa que eles passem pela tempestade, Senhor, e eles possam depois glorificar e louvar o Teu nome, Jesus. Nós oramos pelo bebê da Kelly, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe aquela criança e dê plena recuperação a ela, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos agora trazer na Tua presença essa nossa iniciativa de nos dispor a servir a nossa cidade. Senhor, fazemos isso para glorificar o Teu nome, para o bem de todos que dividem o lugar nesta cidade conosco. Oh Senhor, que o Senhor conduza isso, se for para melhor, para bem, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, nós queremos trazer mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença o nosso país, as angústias, oh Senhor, as convulsões que nós temos enfrentado, visto. Alguns, meu Senhor, apenas através de uma televisão, mas Senhor, isso não deixa da realidade ser o que ela é. Por isso nós estamos juntos agora, nós queremos nos levantar, Senhor, e nós queremos clamar a Ti pelo estado do Amazonas, por aqueles brasileiros que estão tão distantes, aquelas pessoas que estão numa situação tão de desespero e dor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque nós temos ciência de que o que vemos é parte do que está acontecendo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a igreja do Amazonas, desperta aquele povo, Senhor. Oh, Senhor, sustenta com a Tua destra fiel, para que eles possam ser luz, para que eles possam ser verdadeiro refúgio, auxílio, Senhor, em momentos de tanta dor como eles estão enfrentando. Deus de graça, Deus de misericórdia, o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor rege as nações, o Senhor é Deus que está acima de todo poder. Senhor, nós trazemos o nosso país diante de Ti, nós clamamos como igreja para que o Senhor tenha misericórdia desta terra, para que o Senhor tenha misericórdia de cada lar, de cada família, de cada ser humano, Senhor. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, abençoe a camada da nossa população, a da qual nós fazemos parte, que não tem acesso, Senhor, a lugares de socorro sofisticados, que falta, Senhor, às vezes até o básico mesmo para qualquer tipo de enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor, lembra de nós, lembra daqueles que não têm recurso, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, abençoe os corações, aqueles que estão, Senhor, se afadigando, os que estão trabalhando, as pessoas do ramo da saúde que têm visto, ouvido, Senhor, os clamores, as dores, as mortes, as dificuldades, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor renova as forças, e nós precisamos que as forças destas pessoas sejam renovadas, Senhor. As pessoas que se importam, as pessoas que estendem a mão. Oh Deus Todo-Poderoso, nos falta palavras, nos falta, Senhor, a sabedoria para poder orar como convém, Senhor, mas nós esperamos que o Teu Espírito Santo possa abençoar esta oração, aperfeiçoando-a e fazendo-a, Senhor, chegar a Ti de uma maneira mais bem feita, de uma maneira melhor. Pai de amor e Pai de graça, nós continuamos a orar pela nossa igreja, nós continuamos a orar pelos nossos irmãos e irmãs,
E se porventura tiver entre nós aqueles que estão sendo displicentes com suas próprias vidas, aqueles que não estão apercebidos, ó Senhor, do risco que correm ao se exporem desnecessariamente, eu oro, Senhor, agora uma oração pública, oração que eu tenho feito no oculto do meu quarto. Eu oro agora publicamente com eles, Pai, para que o Senhor lhes abra o entendimento, para que eles possam dar valor à vida que o Senhor lhes tem dado. Deus, tem coisas que só o Senhor pode fazer. Pai, em nome de Jesus, que não haja no nosso meio nenhum que seja levado, ceifado, colhido antes da hora, Senhor, mas que possamos estar, ó Deus, entendidos de que a nossa vida deve ser preservada a partir de nós mesmos e que a vida do próximo é tão valiosa para Ti como é a nossa própria vida também, Senhor. Porque se Te amamos, amamos o nosso próximo, então nós devemos mostrar isso através de atitudes. Deus, faça-nos luz. É a oração que nós fazemos. E nos abençoe, e nos proteja, e nos guarde, Senhor. Aquele irmão, aquela irmã que sai de casa para ganhar o pão de cada dia, Senhor, guarda, protege. Ó Senhor, aquele que fica, aquele que está, ó Senhor, mais recluso também, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre cada um. É a oração que eu faço, é a oração que cada um de nós fazemos, que junto colocamos diante de Ti. Em tempos tão difíceis, nós levantamos os nossos olhos para o céu, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muito obrigada, meu Deus, que a Tua bênção repouse sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa igreja, sobre nossa cidade, sobre o estado de São Paulo e sobre o Brasil, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Amém. Que bom que você está comigo. Vamos agora orar, consagrando a Deus nossos dízimos e ofertas, colocando diante do Senhor. Então vamos fechar os olhos e mais uma vez fazer uma oração. Querido Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer, nós queremos consagrar a Ti nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor, aquilo que nós trazemos do nosso coração para Ti. Te obedecer, Senhor, é a melhor forma de ter uma vida plena. Abençoa cada dizimista e cada ofertante, meu Deus. Abençoe nossa casa, nossa igreja, suprindo nossas necessidades, nos ajudando, Senhor, em tempos difíceis a brilhar, para que todos possam saber que há um Deus que cuida, um Deus que ama. Nós te pedimos isso de coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Você pode usar as ferramentas tecnológicas à disposição. A igreja tem o Pix, se for fácil para você. Você pode usar a chave ou CNPJ da nossa igreja. Isso facilita muito, não é? A vida de todos nós. Que Deus abençoe. Eu penso que nós vamos agora ouvir a palavra de Deus e isso vai ser um bálsamo para o nosso coração. Nós teremos o nosso encontro quarta-feira com o nosso culto com propósito, culto de oração. Você que está em campanha, eu já comecei a minha, eu estou firme, quero me unir a você, porque o Senhor há de fazer grandes coisas em nosso favor. Deus abençoe. Você é amado e amada de Deus, amado e amada desta igreja. Não se esqueça disso. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Olá, meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui juntos, congregados em espírito, na presença dEle, para recebermos agora a sua palavra no nosso coração. Depois de cantarmos louvores, intercedermos pelos nossos irmãos, expressar a nossa gratidão a Deus por sua proteção. Agora é hora de nos fortalecer na graça através da sua palavra. Vamos orar nessa hora, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe, que Ele derrame a bênção sobre nós e unja os nossos ouvidos, o nosso coração, para que esta palavra seja guardada dentro de nós. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome por tua grande graça na nossa vida. E pedimos a tua bênção sobre nós nesta hora,
que os nossos ouvidos e coração sejam ungidos com Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir esta palavra e guardá-la no nosso coração, porque é por meio dela que nós recebemos o crescimento e o ensino para a vida. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, amém. Convido você nesta hora a ler comigo. Um texto sagrado está no livro de João, no capítulo 7, versículo 37 ao 39, que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o convite de Jesus no momento oportuno. Quando ele estava lá, presenciando as pessoas numa festa, chamada Festa dos Tabernáculos, que na verdade era uma comemoração dos hebreus, uma comemoração alusiva à história dos hebreus, na sua peregrinação no deserto, do Egito à terra prometida, a terra de Canaã, onde caminharam por 40 anos. E eles habitavam em tendas, em cabanas, em tabernáculos. Por isso que se dá o nome de Festa dos Tabernáculos. E Jesus, observando aquela festa, talvez tenha participado todos os dias, estava no 7º dia, porque a festa durava 7 dias. O texto fala no último dia era o dia mais importante, o ápice daquela festa, o auge daquele momento de emoção, onde acredito que durante 7 dias os judeus choravam, outra hora ficavam felizes, e porque eles relembravam a experiência que eles tiveram durante 40 anos no deserto, e o propósito era passar para frente essa história, para que as pessoas mais novas pudessem entender realmente e ver o quanto Deus é bom e o quanto Deus cuidou deles durante todo aquele tempo. Então, no último dia, as pessoas pegavam, os serventes pegavam baldes de água, subiam a escada e jogavam a escada abaixo aquela água. E ela jorrava. Claro, tinha ali um significado que não nos é revelado, na verdade, esse significado, mas alguns dizem que, na verdade, era na torre de Antônia, na escadaria, que era jogada essas águas, que era uma torre anexa ao templo. E agora o lugar não importa, o que importa é o que estava acontecendo naquele momento. Eu preciso imaginar Jesus sentado lá, observando todas essas coisas, e quando ele vê aquela situação, provavelmente muito emocionado com tudo que estava acontecendo, e ele tinha um motivo, meus irmãos, porque está escrito que todas as coisas feitas no Velho Testamento eram figura da sua pessoa e do cumprimento do seu ministério, no que diz respeito ao seu sacrifício vicário, ele vindo para dar a vida por nós, para morrer em nosso lugar, o inocente pelo culpado, para que nós pudéssemos dele ter a vida eterna mediante a justificação pelo seu sangue. Então, quando ele vê aquilo, ele exclama, e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu imagino todo mundo parando para ouvi-lo. Mas ele prossegue dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso nos dá a ideia de uma vida abundante, de algo grande acontecendo na vida, no coração de uma pessoa que de fato se rende a Ele, não é verdade? Cremos, meus irmãos, que nesse momento Jesus queria ensinar alguma coisa. Primeiro, que de fato tudo começa nele. Porque os judeus não entendiam que tudo que eles estavam fazendo, alguns deles de forma inconsciente, mas tudo aquilo estava se cumprindo na vida de Jesus, como está escrito na Bíblia Sagrada que assim seria.
E ele mostra que de fato tudo está nele. Tudo começa nele. Como está escrito que nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E quando uma pessoa se encontra com Jesus, quando ela entende, quando ela se submete, quando ela se rende ao Senhor, quando ela aceita o convite, começa então a acontecer algo grande na vida desta pessoa, porque ela é salva. E nós bem sabemos que somente em Jesus há salvação. Em nenhum outro debaixo do céu, como diz o apóstolo São Pedro em Atos capítulo 4, 12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nem um nome dado a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor, através do qual devamos ser salvos. E Jesus mesmo, ele fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta para uma vida segura, ele é a porta de fato para uma nova vida, como ele mesmo disse em João 10,9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Esta pessoa entrará, sairá e será sustentada, ou encontrará pastagem, fazendo alusão a uma ovelha. Sim, em Cristo, quando estamos nele, quando entramos no caminho, passamos por essa porta, nós teremos uma vida segura, teremos o seu sustento, mas também teremos, meus irmãos, uma vida de liberdade. Sabendo que a liberdade, ela traz consigo a responsabilidade. Está escrito no profeta Jeremias que todos nós seremos julgados segundo o estatuto da liberdade. Isto é, o que nós fazemos com a liberdade que Jesus tem nos dado. A liberdade sempre traz também responsabilidade, nós sabemos, mas creia você hoje que Jesus pode transformar a sua vida, fazer de você esta pessoa, uma pessoa livre. Ele pode te dar o sustento, ele pode conduzir você em caminhos planos, em caminhos de paz. Ele pode, e ele tem feito isso na vida de muitas pessoas. Como está escrito, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, indicando então um novo começo, uma nova história, uma vida nova, onde o passado ficou para trás. Se as coisas boas do passado muitas vezes não nos importam muito, as coisas ruins também devemos deixar para trás, porque aquele que permite que o seu passado exerça influência no seu presente, certamente terá o seu futuro comprometido. Bem diz a Bíblia Sagrada que nessa vida de fé, devemos seguir esta jornada, olhando sempre e firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se alguém crer em mim, como diz as Escrituras. Ora, como as Escrituras dizem acerca da forma que devemos crer? Todos nós sabemos que crer é ter fé, é ter essa confiança absoluta. Na Bíblia Sagrada, meus irmãos, cerca de 180 citações existem de pessoas que ousaram crer. Existe uma pessoa marcante, que é um exemplo clássico da Bíblia, que é Abraão, que nós o chamamos de pai na fé. Na verdade, é a Bíblia que fala isso, que nós somos filhos de Abraão, porque todos aqueles que seguem as suas pisadas andam pela fé e são herdeiros da promessa que nos é dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 26 em diante. Então, indicando que de fato é um testemunho fiel, verdadeiro. E ele deixou tudo para trás para obedecer a Deus. Bem disse Jesus, aquele que não deixar pai e mãe, marido ou mulher por causa do meu reino, não pode fazer parte dele. Isso não significa abandonar
Até porque essa atitude é condenável por Deus. Não. Está falando tomar decisão de fé independente dos demais. Deus tem um propósito nisso, meus irmãos, que vamos ver daqui a pouco. Que de fato, Ele quer transformar o nosso coração. O que aconteceu com Abraão? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8 a 12, depois versículo 17 e também o 19, diz assim, eu quero ler com os irmãos. Diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 17. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar seu primogênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então nós conhecemos bem essa história. Abraão tomando decisão de fé para seguir a vontade do Senhor. E mesmo no momento de uma grande provação, onde foi pedido o seu filho em sacrifício, ele não negou, porque ele sabia, existia uma promessa. E se porventura Deus permitisse que o seu filho fosse morto, das cinzas, Isaque se levantaria novamente, porque Deus é fiel e Ele cumpre aquilo que prometeu. Como Ele mesmo diz, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Sim, meus irmãos, Deus é fiel à sua promessa, e a nossa confiança é essa, não importa o que aconteça. Não podemos ser levados pelas circunstâncias, mas sim pela fé. Uma fé consciente e sincera é a fé que traz transformação. Não é esperar sentir, não. Porque o nosso coração é enganoso. Como está escrito, ele é enganoso e terrivelmente corrupto. Quem o entenderá? Então não podemos ir por sentimento. Nós vamos por uma fé consciente. Porque Deus disse, Ele é fiel e assim será. Creia. E tudo vai acontecer por causa da sua fidelidade. É assim que devemos crer em Jesus, meus irmãos. Esta fé que tem que ter uma pessoa, esta consciência, quando ela toma a atitude de servir ao Senhor, de segui-lo, de andar pelo caminho da verdade. Sim, uma fé genuína, tendo a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Isso vai nos ajudar. Vai nos ajudar porque nós não vamos ficar dependendo de pessoas durante toda a vida? Não. Como está escrito no livro do profeta Jeremias, maldito é o homem que faz do mortal o seu braço forte, confia no homem e faz dele o seu braço forte. Ele será como árvore plantada no deserto, uma árvore solitária no deserto. Mas bendito é aquele que teme ao Senhor, que faz do Senhor o seu braço forte. Sim, ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dará os seus frutos na estação própria. Ela não receia quando vem a estiagem, e tudo quanto fizer prosperará. Sim, esta pessoa pode ser você. Decida-se por Jesus. Decida-se por fazer a vontade do Senhor em qualquer circunstância.
Se alguém crê assim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Sim, esse tipo de fé é que de fato traz transformações importantes na nossa vida, meus irmãos. O texto deixa bem claro, meus irmãos, que Jesus falava acerca do Espírito Santo que ele havia de mandar, aquele que hoje habita em nós. Aquele Espírito Santo que veio sobre os irmãos no dia de Pentecostes, onde eles falavam línguas estranhas e profetizavam. Ele veio para habitar também em nós. Ele habita no crente. O texto fala que Jesus estava falando do Espírito Santo, está no versículo 39 do capítulo 7 que nós lemos. Então esse era o propósito. Eu fico pensando que os judeus, eles conheciam a profecia sobre uma nascente de água que saía do templo. Na verdade, nascia debaixo do altar do templo. E ele corria em direção ao Mar Morto, passava pelo deserto. E acontecia um fenômeno muito interessante. Aquele fio de água, quando corria, por onde passava, ele trazia vida. Nascia árvores frutíferas. E isso ia aumentando, e aquele fio de água se tornou um rio. Eles conheciam bem essa profecia, que está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 a 9. Provavelmente Jesus, meus irmãos, nesse dia, ele elucidava essa profecia. Ele está dizendo, olha, essa profecia começou a se cumprir, mostrando aquelas pessoas que assim seria na dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo, o tempo que nós estamos vivendo. Dispensação é um período de tempo em que Deus dá mandamentos ao homem e depois, no final, há um julgamento. Então, a dispensação da graça é o tempo em que gratuitamente nós somos salvos pela graça, por meio da nossa fé. Onde todo o mérito está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas lembra, um dia ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. E vai pedir contas a nós. Quem dera, ele diga a mim e diga a você, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E nós então entraremos para a eternidade com Ele. Do templo, a água seguia em direção ao deserto. E o ensinamento para nós nesse dia, meus irmãos, é que a vida começa no templo e vai em direção ao mundo. Essa é uma obra gloriosa, extraordinária, feita pelo Espírito Santo no crente, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio desse sacrifício. É algo glorioso. Talvez você esteja pensando e fazendo uma ligação entre o templo, a expressão templo, e a igreja, ou o prédio onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Não é isso. Olha o que está escrito na Bíblia Sagrada em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Sim, portanto, meus irmãos, nós somos templo do Deus vivente. Você é um templo de Deus. A vida, a paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo jorra de nós, daquele que crê no Senhor de todo o seu coração, como diz as Escrituras, que tem uma vida transformada, jorra deste templo em direção ao deserto, em direção ao mundo, e certamente por onde passar, vai produzir vida e vida em abundância. Bem disse o apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Você é salvo. Aí, mais um membro da sua família se encontra com Jesus. Depois outro, e outro,
e outro, aí um vizinho, um colega de trabalho, um colega de escola, tudo mediante o seu testemunho. Porque elas olham para você e dizem assim, aí está uma pessoa que de fato serve ao Senhor Jesus. A palavra diz que os cristãos, os irmãos foram chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia, está no livro de Atos. E por que cristãos? Porque eles diziam, Jesus era assim. Os irmãos eram caridosos, generosos, e eles diziam, Jesus era assim. Os irmãos eram pacíficos, e eles diziam, Jesus era assim. Então resolveram dizer, vamos chamá-los de cristãos a partir de hoje. E aqui estamos na presença de Deus. Cristãos que fomos visitados pelo Senhor. E o que Deus deseja é que essa água jorre diariamente, para que haja transformação, para que vidas sejam transformadas e a paz e a graça repouse sobre cada um. Não pense e tenha a pretensão de mudar a sua cidade ou mudar o seu país, porque isso pode acontecer de um a um, pessoa a pessoa. Comece dentro da sua casa e deixe esta graça espalhar, como dizia o apóstolo São Paulo, que nós espalhamos o bom perfume de Cristo, isto é, a presença, a fragrância do seu conhecimento é espalhada e nós vemos diante dos nossos olhos pessoas transformadas à medida que elas aceitam o convite. Porque de fato, meus irmãos, tudo começa no momento em que há uma decisão. E talvez você esteja me ouvindo nessa hora e é um momento propício para você tomar a decisão, porque Jesus diz assim, que o momento em que nós nos entregamos a Ele é que as coisas começam a acontecer. E eu chamo você nessa hora a pensar no futuro. Olhe nas pessoas que te cercam. O futuro delas poderá ser mudado. Elas poderão ter um futuro totalmente diferente. Tudo depende daquilo que você quer de Deus nesta hora. Receba Jesus no seu coração. Deixa Ele transformar. Mas eu fico imaginando, sabe, quando eu penso que muitos anos atrás, 1948, meus pais se entregaram a Jesus. Meus avós também se entregaram a Jesus. Depois, toda a nossa família se rendeu ao Senhor. Todos os nossos irmãos na presença do Senhor. Hoje todos os nossos filhos na presença do Senhor. Todos os nossos netos na presença do Senhor. Pense. Nós podemos sim pensar no futuro e ter uma vida totalmente diferente. Bem diz a Bíblia Sagrada, livro de Atos, capítulo 2, 37 ou 2, 39, diz assim, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Sim, nós podemos sim ter uma descendência abençoada na presença do Senhor. Basta tão somente que creamos em Jesus, como diz as Escrituras, de todo o nosso coração, com toda a sinceridade, com toda a consciência, sigamos este caminho em direção à eternidade. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, é o convite de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, que na Bíblia Sagrada, o último apelo bíblico que foi dado pelo Espírito Santo, no livro de Apocalipse, meus irmãos, no capítulo 22, versículo 17, se não me falha a memória, ele está dizendo, aquele que tem sede, aquele que quiser, venha e receba de graça da água da vida. Enquanto houver
respiração sobre a face da terra, o convite é lançado. Podemos sim ser uma nova criatura. Podemos ser qual o rio que jorra em direção ao deserto, transformando, transformando e transformando. Desta forma, o nosso futuro poderá ser muito melhor. Que Deus nos abençoe. Nesta hora vamos orar. Convido você, onde você está, entregar sua vida a Jesus. É assim, é simples assim. É dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero beber, eu quero saciar a minha sede nesta hora, Senhor. Eu quero que o Teu Espírito Santo habite em mim, que o Senhor habite no meu coração e faça de mim uma nova criatura. Então as coisas velhas ficarão para trás. E de fato você será uma nova criatura, porque Deus é fiel à sua palavra. Oremos. Querido Deus, louvado seja o Teu nome por Tua grande graça, pela água que tens a nos dar. Nesta hora, Senhor, nós pedimos que a Tua graça seja abundante sobre nós, que essa nossa fé seja aumentada e aprimorada a cada dia, para que esse rio continue jorrando em direção ao deserto e transformando a terra seca em terreno fértil e produzindo vida, Senhor. Pai, eu peço nesta hora que atentes para esta pessoa que está fazendo isso pela primeira vez. Ou talvez aquela, Senhor, que agora está se reconciliando contigo, está dizendo, Senhor, eu preciso voltar, eu quero retornar ao caminho, eu sou um filho pródigo que volta à casa do Pai. Senhor, acolhe, Senhor, esta vida nesta hora. Tanto aquele que pela primeira vez se entrega a Ti, como aquele que se reconcilia. Deus, e que essa obra transformadora comece a acontecer nestas vidas. E esse fio de água começa então a aumentar, aumentar, aumentar. Meu Deus, há uma porta aberta. E esta pessoa entrando, ela entrará, será uma pessoa livre e será também uma pessoa sustentada por Ti. Que desta forma seja real a transformação na vida deste coração, pela sinceridade e consciência que ela está fazendo isso neste momento. É o nosso pedido, no nome santo e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós Te louvamos, porque a Tua palavra se cumpre em nós, na Tua igreja, que somos o templo do Deus vivente. Em nome de Jesus imploramos. Amém, Senhor. Teu nome é refúgio e fortaleza. Teu nome é alegria na tristeza. Teu nome, que toda a terra reconheça, que sobre todo nome está. Teu nome é refúgio e fortaleza. Teu nome é alegria na tristeza. Teu nome, que toda a terra reconheça, que sobre todo nome está. Teu nome. Bendito seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Nesta hora vamos receber a bênção apostólica e vamos continuar nesta comunhão. Quarta-feira nós estaremos juntos novamente, exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos orar. Que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço e mantenha-se firme com o Senhor, buscando-o todos os dias. Fica em paz.